Bem, boa tarde, Vítor Agostinho. Cá estamos nós os dois numa conversa que tem a ver com o facto de voltares a candidatar-te a presidente da Junta de Freguesia de São Vicente. Aliás, foi quando eras presidente da Junta de Freguesia de São Vicente Fora que te conheci e, no caso concreto, que estabelecemos uma amizade bastante, para mim, bastante positiva. Já agora, entre São Vicente Fora e São Vicente, o que é que ficou de bom e o que é que ficou de mau nestes últimos anos? Bem, como tu sabes, eu fui sempre uma pessoa que contestei esta nova divisão administrativa da cidade. E, infelizmente, na análise que eu faço, está-se a provar o erro que se cometeu em transformar uma junta de freguesia na cidade de Lisboa em pequenas câmaras, em pequenas mini-câmaras, portanto, na minha opinião, trazendo aqui uma coisa muito prejudicial aos moradores, que é o afastamento da sua junta de freguesia junto dos moradores. Portanto, até aqui tínhamos freguesias muito pequeninas, e essas era objeto de uma discussão e de uma análise, não é? Mas não era chegarmos aqui, como eu costumo dizer, e fazermos um tratado de tordesilhas em que se juntaram as freguesias, dando com esta possibilidade, portanto, aquilo que nós e que eu tenho a opinião, que é os moradores ficarem mais afastados da junta de freguesia. Eu, quando estou a dar esta crítica, não estou a criticar diretamente os autarcas eleitos. Claro. Portanto, eles admitem até, dentro do ponto de vista presencial, até têm que estar mais ativos, porque o território alargou muito e têm que estar mais ativos. Portanto, agora, na minha opinião, os moradores, e a gente sente aqui na freguesia, portanto, as críticas que há em relação à falta de acompanhamento, em relação às pretensões dos moradores, portanto, o que prova, quase que direi que, infelizmente, a razão de não concordar com esta extinção louca de freguesias, portanto, criou o que criou. Não é? Nós, e o Jofre conhece bem esta minha opinião, falámos muito acerca disto. Eu tenho a opinião que havia freguesias que havia necessidade de as aumentar, não é? Temos grandes freguesias que necessitariam, se calhar, era de serem partidas, temos algumas, Lumiar, os próprios Olivais. Portanto, o próprio Carnido, não é? Que havia ideia que realmente podiam ser aumentadas, e havia outras que realmente, eu pessoalmente, embora já que há coisas que estou desalinhado em relação ao meu partido, mas eu pessoalmente considero que realmente o juntar só fazia bem. Juntarmos freguesias como Santo Estevão e São Miguel, juntarmos a freguesia do Castelo com São Cristóvão e São Lourenço, portanto, isso aí ia trazer melhores condições da organização, não só administrativa, como mais condições de estar junto dos moradores. Pronto, não se foi por aí e, portanto, eu mantenho a minha opinião desta não, eu comecei por aí porque sei qual era a tua opinião, no caso, e sei que ainda é uma questão polémica. E, na verdade, vale a pena recordar que há municípios em Portugal que têm menos população do que a Junta de Freguesia de São Vicente. Né? Sim, de facto, um número razoável de municípios que têm 6, 8 mil eleitores, e São Vicente tem um bom bocado mais. Na verdade, também, o que é que tu achas que mudou com estes dois últimos mandatos com a presidente atual da Junta de Freguesia, Natalina Moura? Deixa-me só dar ainda um parágrafo em relação às questões da divisão da freguesia. Ontem, em Assembleia de Freguesia, portanto, houve pessoas eleitas pelo PSD, neste caso foi Paulo Conrado, ele não foi o antigo presidente da Junta da Graça, que fez parte, ou pelo menos o partido dele fez parte desta junção, e ontem veio realmente a reconhecer que esta questão de tudo junto não ajudou a resolver, não é? Pronto, esta é só nota de rodapé, esta questão.
Em relação àquilo na freguesia, o que alterou, não há dúvida que, dentro do ponto de vista técnico, acho que melhorámos mais esta questão, porque há condições de ter mais trabalhadores na especialidade técnica a funcionar na freguesia. Uhum. Tenho aqui algumas dúvidas se realmente não haverá algumas intervenções das equipas profissionais que ultrapassam a própria área política, neste momento, neste caso, os eleitos, não é? Uhum. Muitos desses técnicos vieram com aquelas questões trazidas do município de Lisboa e, portanto, com uma grande autonomia e com este grande conhecimento que eles têm, não tenho dúvida disso, leva muitas vezes a que, dentro do ponto de vista político, essas coisas não sejam analisadas tendo em conta os casos concretos onde está a ser intervencionado e mais numa situação alargada, digamos, e meramente técnica. Aliás, é uma das críticas que eu tenho em relação à atual junta de freguesia, é exatamente isso. É que, no fundamental, as coisas foram fazendo aqui, algumas coisas boas, outras más, portanto, mas fundamentalmente a população nunca foi ouvida. Portanto, ainda ontem na Assembleia de Freguesia eu dizia que dava a ideia que quem ganhou as eleições sente-se como os proprietários de uma freguesia e eles são apenas os eleitos de uma freguesia. E enquanto eleitos têm que ouvir a população, porque como nós sabemos, e tu tens uma grande experiência autárquica, como nós sabemos, se nós estivermos sempre atentos àquilo que as pessoas que nos elegeram, estivermos atentos àquilo que eles nos dizem, naturalmente temos menos possibilidades de errar. Claro, é evidente. E estas questões, na minha opinião, é negativo mesmo assim depois este boom de que se puseram na mão da freguesia e muitas destas situações estariam muito melhor se tivessem mantidas no fórum municipal. É aí que elas deviam continuar a ficar, naturalmente, passando muitas coisas para a freguesia, sem dúvida, não tenho dúvida, muitas coisas foram passadas freguesia para a freguesia ir bem, outras, se calhar, era melhor terem os serviços técnicos camarários a continuar a contribuir para a melhoria das freguesias, mas que não fosse assim tão direto. É a minha opinião. Eu, como sabes, tive 4 anitos, na verdade não tive 4, tive 2, porque o resto do tempo foi assim um bocado ficar para não me zangar com ninguém, ali na Junta de São Vicente, e a sensação que eu tive, poderá ser uma visão minha um bocado exagerada, é que esta legislação para as juntas de freguesia, tornando-as absolutamente presidenciáveis, também ajudam bastante a dificultar a democracia dentro das juntas e a democracia na relação com os eleitores, no caso. Porque há um presidente que faz tudo e vale tudo, e até os outros membros do Executivo só sabem ou só fazem quando o presidente deixa, porque se não deixa não há nada para ninguém. E o que é que tu dizes sobre esta questão da burocratização presidencialista da Junta de Freguesia? Eu, naturalmente, eu tenho algum desconhecimento, digamos assim, do ponto de vista prático, como é que aquilo funciona atualmente. Eu só tenho a experiência de quando eu fui presidente da Junta de Freguesia de São Vicente de Fora e aquilo que nós desburocratizávamos ao máximo. Temos uma questão, na minha opinião, que, embora sendo simples, ajudou sempre os moradores. Um morador, quando chega hoje à Junta de Freguesia de São Vicente, entrega um atestado de residência, uma coisa que vale o que vale, naturalmente, não é? E depois aguarda que lhe seja passado esse documento. Nós tínhamos as coisas muito mais práticas, que era, tu chegavas à Junta de Freguesia em que o documento que tu pedias para ser passado era feito em duplicado, tu assinavas esse documento enquanto tinhas o pedido e de imediato levavas o atestado de residência. Ou seja, não ias à Junta de Freguesia buscar o papel, não ias à Junta de Freguesia entregar o papel e não ias à Junta de Freguesia buscar o atestado. Coisas muito simples, não é? Podia haver algumas coisas mais complexas, mas estas tão simples que desanuviaram em muito o funcionamento em São Vicente de Fora.
aqui eu acho que se burocratizou muito e anda-se aqui muito em volta do papel e em volta das coisas todas, criando grandes dificuldades às pessoas na obtenção daquilo que pretendem. Portanto, e este é um dos exemplos que, mais perto, digamos assim, que eu vejo que caminhamos para trás. Portanto, em vez de falamos tanto nas informáticas, também falamos de tanta coisa, mas depois, nestas questões destas modernização e este tal simplex que nós em termos de São Vicente de Fora já o tínhamos adquirido, quando vemos para São Vicente, estas questões não foram acompanhadas e isto não tem carimbo de nenhum partido político, é um carimbo meramente burocrático, mas até aqui a Junta de Freguesia não acompanhou. Agora, esta é uma questão, para mim, mais clara. Admito que haverá outras questões que dificultam muito a ligação entre os moradores e a própria Junta de Freguesia. Houve uma preocupação que eu tive, bem, que infelizmente também não foi acompanhada, que tem a ver com a tendência que já na altura se sentia para o desaparecimento dos clubes recreativos, das associações de bairro. Está a situação melhor, está pior? Como é que estamos a viver aí em São Vicente, que era um bairro com muita atividade clubística e recreativa? Bom, conforme se sabe, esta lei da Cristas, não é? Na altura do Passos Coelho, veio a pôr em causa muitas ou algumas coletividades, muitas em termos nacionais e algumas na nossa freguesia. Houve aqui na freguesia de São Vicente algumas coletividades que encerraram até coletividades centenárias, devido à lei das rendas e devido ao problema do alojamento local e que se fazer dinheiro urgentemente com estas questões. Portanto, temos uma série, pelo menos umas 3 coletividades, portanto, que encerraram isto. Depois, eu acho que há um excesso de controle da parte da Junta de Freguesia em relação àquilo que as coletividades querem fazer. Nós, na freguesia, eu peço desculpa, mas tenho que estar sempre a dar referências àquilo que foi o trabalho que nós fizemos. Como é evidente, tu aliás tens muitos anos de experiência, por amor de Deus. E, portanto, nós, quando estávamos em São Vicente de Fora, criámos uma coisa que era o Conselho das Coletividades. E o Conselho das Coletividades tinha 2 funções. Uma função que os dirigentes se olhassem uns para outros, não numa situação de concorrência, mas numa situação da importância que o seu trabalho voluntário e benévolo tinham nas diversas áreas, portanto, na área da cultura, na área do desporto, na área do recreio, e tinham uma junta de freguesia que sentava com eles e que íamos vendo qual era a necessidade do apoio que eles precisavam para o desenvolvimento dessa atividade. Na nossa aqui freguesia de São Vicente, acho que, pelo que nos chega, acho que há um grande afastamento deste interesse pela importância destes movimentos, não é? Portanto, nós falamos com as coletividades e, de uma forma geral, todas elas sentem este afastamento. Está claro que sentem mais o afastamento as coletividades que na altura a sua localização era em São Vicente de Fora, porque havia uma outra forma de trabalho, portanto, com elas. Claro. Aquelas de fora da freguesia de São Vicente de Fora, naturalmente, como nunca viveram em democracia, entre aspas, naturalmente que não sentem tanto isto. E por vezes, conforme nós sabemos, muitas vezes o dirigente associativo não precisa apenas de valor financeiro para poder funcionar. Precisa de sentir que a sua freguesia está ao seu lado, está na horas de felicidade. Absolutamente. E esta é uma parte negativa também, na minha opinião, temos hoje na nossa freguesia, e que urge alterar. Bem, no que tu precisares de ajuda, já sabes que podes contar comigo no caso concreto, isso não tenho dúvidas. Há uma coisa que eu fiquei bastante triste, mas a minha vida é assim, quer dizer, há um momento em que nós temos que mudar de vida e, portanto, tivemos que vender a escola profissional e o edifício da escola profissional. E aquilo ficou na mão de um grupo francês, se não me engano. Como é que está o crescendo dessa atividade? Aquilo vai criar dificuldades no relacionamento com a vizinhança? Não vai? Como é que estamos nessa matéria?
Epá, esses investidores chegaram compraram o Hospital da Marinha, que desde logo é logo uma coisa incrível, como é que se vendem hospitais. É verdade. Olha, agora, com esta questão da pandemia, se tivéssemos aquele hospital a funcionar, facilitaria muitas coisas, mesmo Claro, atividades que eles tinham de algumas recuperações em termos de edifícios. claro. Uh, esse grupo entrou, fez uma coisa, pronto, que comprou as outras partes de trás também da Hospital da Marinha, e da mesma forma que comprou a vossa É pá, associação, a EPAR, comprou aquilo, mas depois foi para a parte de trás comprar aqueles edifícios e fazer ações de despejo àquelas pessoas. Portanto, houve uma coisa, há aqui o negócio devia de ter, de alguma forma, uma atitude que se visse, que fosse claro, portanto, os investidores e a parte dos interesses, portanto, do outro lado, neste caso dos moradores, que a lei permitiu. Portanto, nós sabemos que a lei da Cristas houve e há muita crítica contra ela. O que é verdade é que nestes anos do Partido Socialista a comandar os destinos do país, nada a ser. já há muito que deviam ter anulado aquela lei portanto, não o fizeram ali umas cosméticazinhas, mas em termos centrais as coisas se mantêm, não é? Epá, portanto, temos ali agora um grande investimento nessa área, portanto, eles, não sei se passaste por lá, mas aquilo, quando passaste por lá não conheces, eles mandaram aquilo tudo abaixo e fizeram ali um monstro de uma coisa que, na minha opinião, característica, e quando fomos ver do lado de lá da estação, portanto, vê-se que está ali aquele morro que precisava de ser reabilitado, é certo, mas não aquela monstruosidade que está ali, não é? Epá, e, portanto, o transformar as atividades, as diversas atividades, quer educativas, embora com os interesses dos próprios proprietários, que era o vosso caso, na necessidade, portanto, de poder fazer este negócio, mas depois igualando aos moradores, aos residentes, epá, isto está a trazer naturalmente complicações e depois não é transformar para nada, é transformar para fazer hotéis, não é? Uhum. Portanto, tens esse hotel que está em grande ação de construção aí assim, não é? Temos agora o hotel no Largo da Graça, aquele quartel que estava lá, que acaba o quartel com tantas necessidades de espaço que temos na freguesia para diversas atividades, acaba o quartel e é mais um hotel que vai para ali. Portanto, é inacreditável, não sabia, não sim, sabia. sim. Aliás, soube-se agora uma coisa interessante, houve um acordo com as pessoas que compraram aquele equipamento, a junta não, a EML, fazer-lhe um passo de estacionamento antes de chegares ao Largo da Graça do lado direito, não é? Uhum. Segundo as pessoas que põem lá o carro, já tem lá uma informação que a partir do dia não sei quantos não podem ter lá os carros, para que ele vai voltar à mão dos proprietários. Ou seja, despejas um local de estacionamento de automóveis, não é? Um parque de estacionamento, porque os interesses do investidor não permitem isto. Portanto, são coisas, portanto, do Arco da Velha, pá, que é uma coisa, está mesmo a saque, digamos assim, aqui na nossa freguesia, e naturalmente haverá outras. E em Lisboa, em geral, né? Aliás, é completamente surreal esta visão de que o turismo vive de hotéis e mais hotéis e mais hotéis, e o resultado está à vista, né? Há uma pequena crise e fica tudo pendurado, e no caso há ali um desperdício de investimento que não traz vantagem para ninguém, muito menos para o país, que é o que está a acontecer, na verdade. E em relação aos alojamentos locais ali na zona de como é que estamos? Na zona mais histórica da Junta de Freguesia. Havia muita queixa nessa altura, lembro bem. E mantém-se, agora está um bocado adormecido essas queixas, porque neste momento, com a pandemia que temos, está tudo sossegado. Mas está tudo, digamos, parece uma força de expressão, pensa quase uma cidade de fantasma.
em que tu chegas pelas ruas e não vês ninguém e vês as luzes dos espectros apagados porque os turistas não estão a entrar e, portanto, aquilo está tudo apagado. Então, em Alfama, onde eu moro, é uma loucura, portanto, em relação a isto. Tens tudo apagado, não há ninguém, embora agora aqui e ali vê-se uma luzinha ou outra luzinha acesa em casa, porque também tem a ver com a segurança, não é? Uma coisa é ter as pessoas a morar, mesmo que sejam turistas, não é? Fazem movimento, outra coisa é as ruas estarem abandonadas e pronto, para além da economia, que é um problema, também a segurança das pessoas ficam em causa com esta situação. Dar aqui uma notazinha em relação ao alojamento local, porque, como todos nós sabemos, a Junta de Freguesia de São Vicente, juntamente com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Freguesia da Misericórdia, fizeram um estudo e veio depois uma indicação, um despacho da Câmara Municipal, a dizer que nessas zonas não podia haver mais alojamento local. Mas esse documento que saiu diz que não é mais concedido alojamento local, da região para alojamento local, só excetuando se os investimentos feitos nessas zonas sejam credíveis de dar novas recuperações aos edifícios. Portanto, o grande investidor pode continuar a fazer à vontade, claro, se ele vai recuperar um prédio que está velho, naturalmente que fica em condições de poder sair fora desta malha. Pronto, e as coisas estão assim, sempre a metade, sempre a metade, sempre a metade, pronto, e as coisas estão assim aqui, assim, mesmo do alojamento local. Na nossa junta, enfim, ainda tenho alguma dificuldade em não dizer nossa junta, que estive anos demais, se calhar. Havia um outro problema que sempre me impressionou, havia algumas bolsas de pobreza muito significativas. A junta tem atuado nessas bolsas de pobreza ou o que é que tu achas que era possível fazer mais? Jorge, o problema para mim passa sempre por uma situação do contacto com os moradores e passa sempre por saber de facto não apenas instalar os serviços da EMA, daquelas coisas, portanto, aqueles técnicos que estão para lá, mas há aqui uma falta de humanidade. Porque uma pessoa, quando chega fragilizada à junta de freguesia, o que quer é que se dê uma palmada nas costas, a gente está cá para ajudar. Se calhar não há ajuda, você necessitaria toda, mas uma parte, entenda aqui, que tem do lado de cá pessoas que querem ajudar. Quando saem coisas destas, quando saem afirmações que pessoas que vão à junta de freguesia, e o que a junta de freguesia que diz é que isto aqui não é a Santa Casa da Misericórdia, é uma coisa triste, uma pessoa que vai pedir um apoio e depois o que leva é com estas respostas, tem que haver um mínimo de compreensão. E de respeito, Eu admito que possa haver, no meio disto tudo, que sabemos todos também, algumas pessoas que oportunisticamente possam andar nestas situações. Sempre foi assim, e se calhar será. Tem que acabar a pobreza, e acabando a pobreza, estas situações ficam mais controladas, não é? Agora, nós não podemos não podemos estar num serviço em que, de novo, nós somos os donos daquele serviço e, portanto, todas as pessoas que entram na junta de freguesia têm que se ajoelhar porque vão receber ali uns tostões ou vão receber ali um apoio. E isto dá para sofrer juntamente com as pessoas que realmente precisam da junta de freguesia. Portanto, acho que as coisas também nessa área necessitariam de haver um maior empenhamento humano e de compreensão com as pessoas e depois, naturalmente, há condições de saber se realmente aquilo que as pessoas estão a pedir e a sua veracidade contempla aquilo que é necessário dar. Portanto, porque nós hoje temos, quer do ponto de vista informático, quer do ponto de vista lá está, a própria Misericórdia tem estes levantamentos feitos e que, naturalmente, o número de pessoas que, devido a esta pandemia, estão a bater no fundo é muito. Eu estou muito preocupado com as pessoas que não vão pedir apoio, que é a pobreza envergonhada, não é? Porque isto, como tu sabes, divide-se em duas partes. Os profissionais da pobreza
E aí pode aparecer aqui e ali algum oportunismo, mas depois a preocupação daquilo que eu digo quando passamos pela rua e anda alguém às 10 da noite a abrir os caixotes de lixo, mas não vão pedir nada a ninguém. E esta tem que ser centrada, a nossa preocupação tem que ser centrada aí. E esta centrada aí só pode acontecer se a pessoa que nós vamos falar não se sentir envergonhada perante nós e sentir que tem ali uma mão que pode, embora possa ser insuficiente, mas que está ali para ajudar também a que o seu problema seja menos sofrido, não é? Essa é a minha opinião nesta área. E com esta crise para a atividade comercial daquela área da Junta, que tinha muito pequeno comércio, muita pequena restauração, as coisas estão afetadas ou estão a conseguir sobreviver apesar de tudo? Eu acho que apesar de tudo elas estão a conseguir sobreviver. Pronto, porque nós chegamos pelo menos aqui às ajudas centrais da freguesia e, digamos, não há o encerramento, pelo menos até agora, um encerramento como em algumas alturas chegámos a temer, não é? Nós chegamos agora aí nas zonas mais escondidas da freguesia, aí as coisas podem correr um bocadinho pior. O que isto está a acontecer é que estás a fechar mercearias e estás a fechar esses casos e está a ser, nomeadamente, a malta, os indianos, esta malta toda que está a perfilar por toda a freguesia, porque o grau de exigência deles, até do ponto de vista de presença e das suas necessidades, infelizmente, são menores que aquelas que nós já temos como padrão, não é? Claro. Mas atenção, mas eles têm, a opinião que eu tenho, é que eles têm estado a ajudar muito a resolver o problema das nossas necessidades, está claro, com pagamento, lógico, mas têm estado a ajudar muito o estarem abertos, estarem a funcionar, portanto, pronto, não sei, mas onde é que eles vão numa situação dessas, arranjar dinheiro para pagar as rendas e pagar aquilo tudo, mas isso é uma coisa que sai fora do âmbito da nossa entrevista. Claro, sem dúvida, esse é um problema que já tem a ver com os lobbies, que têm a ver com essas comunidades, etc., Exatamente. Que são muito antigos e que não são só portugueses, andam pelo mundo fora. Exatamente. E, portanto, vais ganhar as eleições? Vamos lá ver. Nós queremos ganhar as eleições. Eu costumo dizer que nós há 4 anos não a ganhámos, como sabemos, não é? Tivemos uma grande campanha. Nós vamos ter que criar uma campanha onde possamos ir ao contacto com as pessoas, contacto direto. Não é? E, portanto, se me perguntas se vamos ganhar, pelos contactos que a gente tem tido, acho que estamos pelo aquilo que chega, não é? Está-se em melhores condições agora, podemos conquistar essa situação do que há 4 anos atrás. Embora há 4 anos atrás houve aí alguns períodos que se pensava que isto pudesse vir a acontecer, o que não aconteceu, portanto, como se sabe. Acreditamos que se nós conseguirmos ir para a rua, se conseguirmos falar com as pessoas, se conseguirmos mostrar um bocado isto que temos estado aqui a falar contigo, eu penso que as pessoas, nós temos que dizer às pessoas que a política não é como o futebol. Eu sempre fui do Sporting e depois os que corram bem ou corram mal. Portanto, a política é uma coisa que tem a ver com os nossos interesses diretos e os nossos interesses diretos não é pelo facto de eu ter sido sempre do partido A, vou continuar a ser do partido A, porque não sou vira-casacas. Isto é nas partes clubísticas é que isto se coloca. Na parte da vida as coisas não são assim. Se nós conseguirmos fazer este trabalho, chegar junto das pessoas e mostrar que os seus interesses estão em primeiro lugar e que nestas eleições que vão a chegar mudar o seu voto para um voto CDU e teremos 4 anos para que as pessoas analisem o trabalho que nós vamos desenvolver e depois de 4 anos, claro, lá estamos para ser julgados. Se a gente conseguir passar esta mensagem, eu acredito perfeitamente que a gente pode ser uns sérios candidatos à presença da Junta de Freguesia. Acho que sim. Eu estou em crer também que sim, e para ser sincero, é uma pena, não sou aí freguês, porque senão votaria em ti de certeza absoluta, aliás, não havia outra solução. Mas olha, muito obrigado por esta entrevista, estou grato,
por esta conversa e estou a acreditar que vais ter condições para ser o próximo Presidente da Junta de São Vicente. Os meus parabéns e um grande abraço. Muito obrigado, João. Foi um prazer em ouvir-te e ver-te, que estás com um belíssimo aspecto. E ainda Opa, bem. perdi 18 quilos, já não é mal. Já Mas também joga. Está certo, senhor.